amigos do Sou Esporte, muito bom dia a todos que nos acompanham nos meios de comunicação do Sou Notícia e da Rádio Cidade. Estamos aqui de volta mais uma terça-feira e hoje vamos falar sobre Brasileirão. Pois é, o Cruzeiro enfrentou o Botafogo lá no Newton Santos fora de casa e ganhou por 2-0. Pois é, com o primeiro gol foi no primeiro tempo aí, né, do Christian, com a atuação do Matheus Pereira, né? Teve aí o erro na saída de bola do goleiro John, do Botafogo. E Matheus Pereira rouba e invade a área e associa com o Kaique e sai aí o gol. E aos 40 minutos do primeiro tempo, Caio Jorge faz um contra-ataque lindo. Pois é, fulminante e cruza. Matheus Pereira aparece livre para marcar ali, né? E marca o segundo gol para a Raposa. Cruzeiro que estava aí, né, há 2 partidas sem ganhar, perdeu para o Ceará, né, no Brasileirão e estava aí numa sequência também, empatou com o Corinthians antes do Ceará, né. E aí tem até uma entrevista do Leonardo Jardim e vamos ver o que ele falou aqui, ó. Abre aspas. Os jogadores têm comprado a nossa ideia, têm sido responsáveis e se no início, quando eu cheguei, no dia 8 de fevereiro, me falasse que vamos virar o campeonato, né, o turno, do primeiro turno, com 37 pontos, 40 pontos eu diria, onde é para assinar? Eu assinaria logo. Muito bom, né, gente? Leonardo Jardim aí chegou, eu não canso de parabenizar o trabalho desse homem, né, desse técnico que veio aí e fez uma brilhante mudança no Cruzeiro, né, mudou muito o Cruzeiro e eu falo que foi a melhor contratação que o Cruzeiro fez. Mas torcedores têm reclamado bastante, né, de contratação, esperando contratação e estão querendo muito novos pontas, né? Tem gente reclamando do Marquinhos e eu realmente acho que o Cruzeiro merece mais pontas mesmo. E teve aí também, né, a polêmica do pênalti a favor do Botafogo, que, né, foi anulada aí pelo juiz e para ele não foi pênalti. Também, na minha opinião, também não foi pênalti, né? Pênalti para mim foi lá no jogo contra o Cruzeiro contra o CRB, que empurraram aí o Caio Jorge na área e a Edna, que era a juíza que estava apitando, né, não deu pênalti. Para mim, aquele jogo ele foi apitado bem errado. Mas nesse caso aí, eu acho que não foi pênalti, porque aí o jogador do Cruzeiro nem chega a encostar tanto assim, né, igual falaram mesmo os comentaristas aí do jogo, né, se vocês forem assistir, vocês vão ver. E o que o Cássio arrumou aí, gente? Muitos torcedores falaram assim, meu Deus, o coração até gelou, né? Se ele não pegasse ele novamente, seria gol, né, do Botafogo. E teve essa polêmica aí, vários torcedores reclamaram, mas eu acho que a gente tem que parabenizar o Cássio também, porque ele catou bastante na partida, né, ele fez ali, né, várias defesas até que bonitas. E hoje o outro lado da lagoa, né, amanheceu feliz. Aliás, hoje não, né, essa semana o outro lado da lagoa tá feliz demais da vida. O Atlético Mineiro ganhou do Red Bull Bragantino dentro de casa por 2-1. Pois é, com gols no primeiro tempo de Igor Gomes. Nos 6 minutos do primeiro tempo, foi bem rápido aí, né, gente? Olha que golaço, gol muito bonito. E depois o Galo toma um gol, né, do Bragantino aos 32 do segundo tempo com La Quintana. E aos 36, né, salvando aí o Atlético de um empate, né? Natanael marcou o gol da virada com um belo chute e desviando aí na zaga, né? Lianco que tem jogado muito bem aí, né, gente? Lianco que tá jogando bem demais. Aliás, eu me arrisco a dizer que o Lianco e o Hulk têm sido um dos melhores jogadores do elenco, né? São os únicos aí que a torcida não tá reclamando tanto. Eu me arrisco a dizer aí que o Lianco é um dos melhores jogadores que tá tendo aí no elenco do Atlético Mineiro em 2025, né? Ele tá fazendo aí ótimas defesas e teve cartão vermelho também, tá, gente? Do Eduardo Sacha, do Bragantino, aos 34 minutos do primeiro tempo. Pois é, teve cartão vermelho. E aproveitando que a gente já tá falando de Brasileirão, vamos falar da tabela também, né? Juarez vai colocar aí pra gente a tabela do Brasileirão que a gente tá analisando. Bom, o Flamengo segue sendo líder, né? Mesmo com a vitória do Cruzeiro. Ficaram aí com o mesmo número de pontos. O Flamengo está com um jogo a menos que o Cruzeiro, né? O Flamengo está aí com 17 e o Cruzeiro com 18. Pois é, o líder e o vice-líder está com 37 pontos. Palmeiras, que está em terceiro lugar, está com 33 pontos. O Bahia com 29 pontos.
O Mirassol, que ninguém acreditava, né? Todo mundo zoava, falando, time rebaixado da Série B, não vai aguentar. O brasileiro tá melhor que muito time que tá aí na Série A faz anos. Com 28 pontos, Red Bull Bragantino, que perdeu para o Atlético Mineiro, com 27 pontos. Botafogo, com 26 pontos. O São Paulo, com 25 pontos. Fluminense e Atlético Mineiro, que ganhou na noite de domingo, na Arena MRV, com 23 pontos. Ceará e Corinthians, com 22 pontos. Internacional e Grêmio, na verdade o Internacional, com 21 pontos. E o Grêmio com 20. O Vitória, com 18 pontos. O Vasco, com 15 pontos. E agora aí, entrando aí no Z4, né? O Santos com 15 pontos, o Fortaleza também. O Juventude com 11 pontos e o Sport com apenas 6. A lanterna do Campeonato Brasileiro. A próxima partida, né, do Cruzeiro é contra o CRB pelo jogo de volta da Copa do Brasil, fora de casa, né? Na quinta-feira, às 9 horas da noite, no dia 7. O Cruzeiro vai ter que penar um pouquinho aí, né? No último jogo aí, passou sufoco contra o CRB, já tem um histórico aí meio ruimzinho de ser eliminado por eles na Copa do Brasil. Mas a gente espera que o Cabuloso consiga, né? Então segurar ali para ir talvez nos pênaltis. Aí vai penar pro lado do Cássio. Enfim, e pelo Brasileiro, no próximo domingo o Cruzeiro enfrenta o Santos, né? Que tá na 16ª posição ali, né? O time de Neymar. E vamos ver o que vai acontecer. Mineirão lotado às 6h30. E o Atlético Mineiro enfrenta o Flamengo, né? No jogo de volta dentro de casa, pela Copa do Brasil. E lembrando que o Atlético ganhou do Flamengo por 1-0 na última quinta-feira, né, no jogo de ida fora de casa. Será que o Atlético vai segurar? Será que o Flamengo vai virar? Deixa aí seu comentário, torcedor. E o próximo jogo, né, no domingo, é contra o Vasco da Gama, às 4 horas da tarde, né, do Atlético, no estádio São Januário. Enfim, chegamos ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer você, telespectador, que está aqui toda terça-feira assistindo junto com a gente, sabendo as notícias do mundo do esporte. E eu quero pedir para você deixar o seu comentário aqui. Será que o Cruzeiro vai passar? Será que o Cruzeiro vai ser eliminado? Será que o Atlético vai passar ou então o Flamengo vai virar? Deixa aí seu comentário, porque aqui no Seu Esporte sua voz também dá jogo. Um beijo e até semana que vem.